Mas nós precisamos ver da palavra de Deus, né, o que Deus quer. Se estamos, né, só aprendemos a ser humildes nos passos de Jesus. Eu queria até falar a humildade, né? Às vezes as pessoas têm uma conotação que pobre é humilde, muito humilde. Não, gente, não quer dizer pobreza com humildade. A pessoa pode ser ela rica e humilde, mas ela pode ser pobre, não ser humilde, ser orgulhosa. E a gente vê muito isso. E tem uma conotação que as pessoas acham, não, o pobre é muito humilde. Não é nada, gente. Às vezes ele pragueja mais do que qualquer outra pessoa, porque é inconformado, né? A gente passa as coisas boas na vida, Deus está sempre conosco, mas nós temos os nossos reveses. Mas nós o quê? Né, serão exaltados, humilhai perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Porque o soberbo, Deus abate, né? Mas a gente está firme com o Senhor, né? Escutando e procurando um caminho. Ah, não, isso não é bom, está fora da palavra. Deus ensina isso, ensina para a gente adquirir, né, essa maturidade que Paulo queria tanto, que eles fossem maduros, que eles não fossem para a conversa de qualquer pessoa, que tudo que tiver fora da palavra de Deus não é de Deus. Ele pode ser o Jim Swaggart da vida, né? Que ele até morreu essa semana. Mas não é verdade. Então nós precisamos pesar, né? Porque a própria palavra de Deus diz isso, para pesar, né? Tudo que é dito, de onde provém? É de Deus? Porque eu tenho visto cada pastor com a misericórdia de Deus falando cada coisa, que é impressionante. Como que tem seguidores? Gente, nós não podemos ser cegos, que a gente não veja, né? A palavra de Deus mesmo diz isso, né? Não conheceis porque não sabe da verdade, não sabe da palavra de Deus. E é por isso que as pessoas caem. E nós não precisamos, nós não podemos ser essas pessoas, né? Então, aqui que fala no versículo 1 e 2 também, né? O propósito do mundo, que somos, o mundo é treinado para desconsiderar as autoridades, né? Para estar sempre no individualismo, o egoísmo, né? E pesar-se sobre isso, né? Quando isso acontece, é pura obra do Espírito em corações submissos e humildes, né? Deus realmente vai exaltar aquele que tem esse coração. Temos que considerar com conforto que essa harmonia gera entre os irmãos. Devemos refletir sobre a comunhão, né, que resulta dessa busca de harmonia. Então é muito importante a gente falar isso, né? Esse resultado, essa coisa boa, que a igreja, né, é um corpo. E cada um tem o seu papel dentro do corpo. É como o braço, né? É como a perna tem uma função, meu braço tem outra, meus ouvidos tem outra, a minha, né? E nós não somos sozinhos. Ninguém frutifica, dá frutos sozinho. Ninguém. Por quê? Porque precisamos uns dos outros. Em questão de dons, em questão de cada um tem um propósito dentro do corpo de Cristo, né? E essa união, essa humildade, né? Isso faz parte, isso é fundamental para a igreja crescer. É assim que a igreja cresce e permanece. E crescendo. É você ajudando esse corpo, ajudando as pessoas que ainda não têm a maturidade suficiente, né? Para levar isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O versículo 5, né, diz isso. E a necessidade de um espírito humilde. O orgulho e o partidarismo
destrói a unidade da igreja mais depressa do que qualquer outra coisa. Ou seja, fazer as coisas sem motivos egoístas, sem vaidade. Essa vaidade é muito importante, porque ela é ineficaz no corpo de Cristo. Vaidade para quê? De quê? Né? Porque se nós somos, né, alguma coisa no corpo de Cristo, por Ele, não por mim. Porque de mim, gente, não há nada. Às vezes a pessoa engrandece, nossa, eu tenho, né? Quem somos nós? Ah, eu tenho o dom de cura. Mas o dom não é seu. O dom é de Deus. Porque sem o Senhor na minha vida, nada somos. E não sei porquê, né? Que às vezes isso sobe a cabeça. E Paulo enfatizava muito isso. Não vai para a conversa dele igual a coisa que amaldiçoa Israel, amaldiçoa, né? Balaão. Mas, gente, nós não somos nada sem o Senhor. Nada. Nós não podemos acrescentar nada. Não acrescentamos nada sem a graça do Senhor Jesus. É Ele que move o seu coração, a sua vida, para você trazer aquela vida que estava precisando, né? Uma vez eu estava tão triste saindo da escola, e chegou da igreja, chegou uma pastora e falou comigo, olha, o Espírito Santo me mandou te dar um abraço. Eu sabia por quê. Era um abraço de cura. E é gostoso da gente ver, não a pessoa dela, mas é o gostoso de ver o amor e o carinho e o cuidado que Deus tem por cada um de nós. Isso é tudo. Eu maravilho com o que Deus faz, como que Ele nos agrada. Às vezes você está precisando de um abraço de cura, de uma palavra. Não é só de, às vezes a pessoa preocupa, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho... Não, você tem um abraço que você pode dar, você tem uma palavra amiga que você pode dar, você tem uma blusa se a pessoa vir na sua casa com frio, né? Quem não tem mais de uma blusa, dá uma calça se ele não tiver sem calça. Pequenas coisas fazem um gesto maravilhoso e faz na vida da pessoa. Por quê? Porque ela vê o cuidado, o amor e o carinho do Senhor Jesus para conosco. Gente, eu fico assim, encantada. Porque às vezes você está precisando de uma palavra amiga. E você, às vezes, é um instrumento que às vezes você não usa. E fica, será que Deus mandou? Não. Se a gente sente, faça, porque não sabe, a vida da pessoa vai ser outra. O cuidado, o amor, o carinho, né? E nos fala também de uma coisa que eu quero falar muito aqui, né? Que ser humilde é reconhecer as suas próprias limitações. Você não sabe tudo. E valorizar os outros, sem arrogância e sem vaidade. Não. É valorizar. Não, a Priscila, ela é cuidadosa, né? Ela tem amor pelo que faz, né? É reconhecer. Cada um tem o seu modo. Não é competição. Aonde entra a competição, entra a vaidade. Destrói tudo. Destrói o que Deus está fazendo, né? E não se sentir superior. Por quê? É como eu falei, às vezes você tem um dom, alguma coisa, mas às vezes a pessoa sobe assim a cabeça. Não, o dom vem de Deus. Ele te usa como caminho. Você é um instrumento de Deus, que Deus está usando. Ah, eu fico feliz? Fico. Diversas coisas que o Senhor já me mandou fazer, eu fiz. E
foi grato demais, porque quando o Senhor manda, gente, não tenham medo. Jesus faz. Ele faz. E eu me lembro, né, que quando eu fui orar com uma senhora, minha irmã virou e falou assim, nossa, você falou que ela ia sair daqui, ela tá podre de câncer e vai morrer. Tá morrendo. Gente, ela saiu eu falei, Deus me mandou falar que ela estava curada. E ela saiu do hospital curada. Câncer. Então não tenham medo de ser um instrumento na mão do Senhor. Por quê? Porque Deus não manda ninguém despreparado e Ele faz acontecer porque é a palavra dEle, não é a sua. Não. Eu falei, não, Ele mandou. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra do Senhor que você carrega. Você carrega a palavra do Senhor. Então Deus tem um compromisso com a palavra dEle, com o nome dEle. Aí às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que os outros? Não, Deus tem coisa com a palavra dEle, com o nome dEle. Ele tem compromisso de fazer. Né? E isso é maravilhoso, né? De ver o cuidado e o carinho de Deus. Trata os outros, então nós temos que reconhecer as nossas falhas e buscar aprender com os outros, porque nós estamos sempre aprendendo, né? Nós não sabemos tudo. E trata os outros com respeito e consideração, valoriza os outros, porque o líder é assim, né? Ele valoriza o outro, ele faz com que o outro trabalhe com amor. E tudo, porque eu já vivi isso, tudo que você fala com amor, todo mundo faz. E era assim, uma maravilha. Por quê? Porque você valoriza todo mundo, você dá atenção para todo mundo. E o líder é isso, ele faz com que você faça sem mandar, sem precisar de ferrão em cima. Não, você é obrigado a fazer isso. Não, ele faz de graça e faz por amor. Esse é o verdadeiro líder, né? É manso, sereno, né? Por quê? Todo mundo, nós dependemos de Deus em primeiro lugar, mas dependemos dos outros. Quem não depende, gente? Nós dependemos dos outros. Quando eu tive câncer, minha irmã, ele estava cansado já. Minha irmã foi no hospital lá, ela sempre dorme com todo mundo. E ela dormiu comigo. Nós precisamos de todos. Às vezes uma pessoa que você fala assim, não, ela pode te servir. É a sua família, mas é a família da fé. Que eu posso contar, eu posso abrir, não. Se a Denise precisar, estou aí, né? Se ela precisar, estou aqui, eu posso ficar no hospital, eu esteja livre para poder pedir, né? E é isso que é a família, a unidade da fé, é isso que é a família, é isso que Paulo queria tanto que eles compreendessem, entendessem, e que eles não desanimassem, que eles não saíssem do caminho do Senhor, né? Falando também, que fala aqui da murmuração, né? Murmurar expressa descontentamento e falta de fé. Então, se a gente começa a murmurar demais, nós não acreditamos que Deus possa intervir na nossa vida. Às vezes, gente, não é o sim que a gente queria tanto, que às vezes a gente ora e buscando seja feita a tua vontade, no Pai Nosso, né? Mas isso é difícil. Mas às vezes nós queremos a nossa vontade, que seja, né? Mas a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que eu não entenda. Não, eu queria tanto, né? Que a minha sobrinha vivesse e tudo. Gente, mas eu posso ver que os caminhos do Senhor é perfeito. Ele não erra. Ele não erra.
Ele não faz errado na vida de ninguém, nem de cada um de nós, né? Mas é perfeito, é bom. O Senhor não vai desprezar uma vida. Ele despreza. Se você abrir o seu coração para o Senhor, né? Ele encanta a alma mesmo. Ele não vai perder essa alma. Nem sempre a gente aí muitos, né, começam a murmurar, que Deus não me ama, não gosta de mim, porque nada acontece, e vira aquela murmuração, né, e aquela coisa horrorosa. E a pessoa acaba não crendo em nada e nem acreditando no melhor. Que Deus tem o melhor para nós, né? E que a vontade dele é boa. E é muito importante, né, que é um pecado que demonstra falta de gratidão, desrespeito e incredulidade para ser irrepreensíveis e sinceros numa geração corrompida e perversa. Que é a geração que a gente está vivendo. Uma geração que não crê em nada, que não acredita, que tudo é normal, tudo é numa boa, que a palavra de Deus tem ficado, né, só para eles começarem a desrespeitar e achar que loucos somos nós, né? E nós precisamos entender, né, as 3 consequências da murmuração. A murmuração enfraquece a vida espiritual. Ela acaba com a comunhão da igreja local. Acaba. E nós, assim, né, eu já há tanto tempo de igreja, a gente vê como a murmuração destrói. O ambiente fica ruim, você passa a não acreditar em mais nada, nem ninguém falou que eu não disse, mas desune, acaba com a comunhão, porque acaba com você não acreditando em mais nas pessoas. Eu acho que é muito ingratidão às vezes, né? A pessoa não deseja, reclamando. É triste. Tem pessoas que são assim, né? Eles só vivem murmurando. Direto, né? Aí eu já convivi com pessoas que trabalhei e ficavam só murmurando. Aí traz uma coisa assim pesada, né? A vida da gente também parece até que enfraquece. Então é no momento que a gente tem que dar uma palavra de força, para mudar a situação da pessoa. Porque Deus não agrada, acaba com a comunhão nossa, né? E nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Porque corrompe. Às vezes você nem estava pensando naquilo. Então nós não podemos passar para diante. É orar e acabar por que morra com a gente. Porque enfraquece, né? Ela impede que as bênçãos, até as nossas, as delas, está muito comprometida, mas compromete as nossas também. Que a gente passa até no receber as bênçãos. Porque tem gente que murmura tanto que quando você acorda assim, você está murmurando também. Leva. E eu lembrei até do caso que estava falando, que a prima do Célio, na família deles, tem um pouco de gente gaga. E ele encontrou com a prima dele na rua. A hora que eu assustei, ela era gaga e ele também ficou. Gaguejavam os dois. Mas é engraçado, ele assimila tudo facilmente. Mas, gente, isso é uma coisa que a murmuração faz. Às vezes a gente acha que não, mas faz. De repente você está começando. Mas eu lembrei. As más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes a gente não nota. Quando a pessoa está lá reclamando, de repente você acaba também com você reclamando. Aí você lembra do fato, ela vai mudando sua visão, assim, que você estava preocupada com ela, aí você começa a reclamar também. É uma coisa assim, quase que automática, né? Se a gente não vigiar, fica automático. A gente começa também, mas você tem razão. O que é isso? É aquilo. Destrói, gente. Destrói as coisas boas que Deus tem para fazer dentro da igreja e dentro da nossa vida. Né? Porque nos destrói também. Então a gente tem que
Né? Por isso que fala, ande com, né, com um grande, com um forte, será um deles. Né? Mas se você andar com o contrário também, você será um daqueles. Porque passa, corrompe, às vezes até você nem quer, mas sem querer você fica. E é muito triste isso. Os cristãos têm que ser como Cristo, ter atitude de autossacrifício para com o próximo. Quando vivemos verdadeiramente em Cristo, nossa alegria está justamente em ver o crescimento e as conquistas daqueles que amamos. É isso que Deus quer. É isso, só isso tudo. Só isso tudo. A gente não pode pensar, né? No contrário, a gente tem que buscar essa união, essa unidade, porque a gente é fortalecido. A pessoa, quando ela chega, né, que ela aceitou a Jesus, ela precisa disso para ela continuar a caminhar com Cristo. Porque senão, ela vai desistir. Ah, não, eu não recebi atenção, não recebi afeto, eu não senti amor, né? E a gente que está mais calejado, a gente já é mais forte, né? A gente já tem a maturidade suficiente. Mas quem chega não tem. E isso é adquirido com a nossa vida. Conosco. Né? Está na hora, gente. Despindo-se da sua glória, se fez carne e desceu até nós. De sua glória para tornar-se essencialmente humano. Então, nos versículos 6 e 8, vimos que Jesus renunciou ao seu estado de privilégio que se encontrava no céu. Claro, ele, né, era Deus e ele veio, né, em forma de carne, através de Maria, com um nascimento normal, né, e ele foi um grande exemplo de humildade. E, às vezes, né, nós esquecemos disso, dos passos de Jesus, né? De como ele era, como ele tratava os outros, mas ele era firme, No templo ele falou, olha, tá errado, não vem aqui fazer comércio não. Mas ele era essencialmente humilde, ele olhava as pessoas, no entanto que ele alimentou aquele povo que ele viu, olha, eles estão com fome. Eles estão passando muitos dias aqui comigo, eles precisam ser alimentados. Olha como Jesus via, né? Como Jesus tratava o povo. Por quê? Porque ele queria arrebanhar. E nós queremos o quê? Que mais pessoas venham, né, conhecer a Jesus e reinar com ele. Porque o que faz, o que é de importante nas nossas vidas. Nós podemos até, se tem um caminho aqui que eu tenho que seguir Jesus para chegar lá. Mas tem os atalhos. Mas se eu tomei um atalho, peço perdão, volto e continuo. Mas pede perdão logo, porque eu não gosto desse negócio de perdão depois vira raiva, ira e tudo, e a coisa fica difícil. Você já perdoa de uma vez, libera você, libera a pessoa, mesmo que ela não queira. Volta ao caminho. Não abre mão disso, gente. Porque eu penso o seguinte, se a minha vida foi de renúncia, porque eu renunciei, vocês não. Renunciei vida, bebida, cigarro, vida boa, dança, não sei o que, tudo que me chamava. Eu renunciei tudo. Agora, por um erro meu, ainda vou parar no inferno? É o cúmulo do absurdo. Eu não posso agir desse modo. Não façam isso, às vezes por orgulho, por soberba, por querer ser maior, mais grande dos outros. Nós não podemos ser assim. Eu tenho que olhar o alto, o autor, o consumador, todas as coisas. Tenho que ficar ali naquele caminho. Eu não posso ir para o inferno. Eu não aceito, não. Deus me livre. Eu estou ali, ó, seguindo. Eu peço perdão,
eu às vezes, né, um fato que me aconteceu, às vezes eu achava que eu era muito boa, né? A gente não é, gente. Não é. Eu achava que não tinha ciúme, né, das minhas irmãs, de tudo. Tem. Eu fiquei boba comigo mesma. Foi chocante para mim. Eu me achava tão boa. Gente, mas isso é num lapso, acontece. Mas nós podemos voltar, porque nós temos isso. Eu não estou morta. Eu posso voltar. Porque às vezes a gente acha que não é, eu achava que não era de jeito nenhum. Às vezes a gente é assim. Tem um caminho que né, você começa, meu Deus do céu, eu me surpreendi comigo mesmo. Mas nós estamos vivos e nós temos, né, a oportunidade de voltar atrás. Porque isso acontece em todo lugar, toda família, tudo tem isso. Não tem família perfeita. Perfeito é só o Senhor. Mas nós temos a chance de voltar, a chance de pedir perdão. E é isso tudo. É a maturidade. Aí diz que os idosos, velhos, né, na Bíblia tem muito, né, Deus tem muita coisa com os idosos, mas por quê? Certa idade, você pensa, não, tudo é vaidade. Aí igual Salomão, tudo, nada presta. Por quê? Nós estamos na finitude da vida e não vamos levar nada mesmo. O que a gente vai levar é o que nós com o Senhor, o que nós fizemos. O que você fez por Senhor? Eu não vou levar nada dessa terra, nada de nada. Às vezes uns matam os outros e rouba e tem aquela vida horrorosa. Tudo em vão. Vai ficar aí para o outro, para a família, para filho, continuar roubando. Então nós temos que ter essa vida de verdade, de certeza, da certeza da nossa salvação. Paulo preocupava com isso, no tanto que essas cartas mostram isso. A preocupação que tinham os espertos que influenciavam lá, que traziam outras mensagens, outra palavra que não é do Senhor Jesus, mas ele queria que quem estava lá dentro da igreja, os novos convertidos, que tivesse essa maturidade, que não perdesse a salvação, porque era para isso que ele trabalhava. Ele fala, olha, né, como ele fala, não, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele falou, não, mas se Deus ainda tem um especial comigo para levar almas, então não é o momento de eu estar com o Senhor, porque Ele sabe a hora certa. Pastor, só uma pergunta. Qualquer um de nós pode ser usado para poder fortalecer o irmão na fé. Porque assim, antes, quando eu passava por alguma tribulação, né, que todos nós passamos, eu me sentia muito sozinha. Eu pensava assim, ninguém importa comigo, ninguém mandou mensagem, igual a pastora fala, aos céus, né? Mas depois, quando eu comecei a aprender mais, eu comecei a ver de outro ângulo. Eu pensei assim, não, se a pessoa não mandou, é porque ela talvez está passando por uma luta maior que a minha. E a primeira vez que eu fui E às vezes ela até nem sabe. Né? Isso, a primeira vez que eu fui no encontro, né, do pessoal lá de Libras e tudo, eu fiquei pensando, falei assim, gente, minha irmã, eu cresci ajudando minha irmã com os meninos dela, né, especiais, e eu não tinha noção do que ela passava até aprender com outras mães. Então assim, a gente não tem maturidade nenhuma. Aí minha irmã, poucos dias atrás, né, poucos meses atrás, ela falou, não, vou sair da igreja, lá da igreja que ela é, porque a pastora não conversa comigo, não me cumprimenta, não sei o que. Eu falei assim, vamos analisar. Você já se colocou no lugar dela? O que ela tá passando? Vamos orar por ela? Vamos conversar? Aí eu posso chegar, às vezes, né, alguém que fala, manda uma mensagem pra ela, sem ela saber, manda uma mensagem pra ela, né, dele. Conversa com ela, porque às vezes a pessoa tá precisando só de um abraço mesmo, né? E assim, se fosse por conta disso, eu nem na igreja estaria mais. Ninguém estaria mais, porque somos todos. É essa maturidade que nós temos que nos faz crescer, que nos faz ser forte e que nos faz prosseguir. Mas nós,
como igreja, né, como unidade, nós temos que ter a liberdade. Você tem a liberdade de chegar em mim, te garanto com cada um de nós, né, para abrir seu coração e a gente orar junto. Porque ninguém está sozinho, né? Às vezes são coisas que a gente passa que a gente precisa de uma pessoa para orar, para interceder, até mesmo para falar. A gente não pode falar para todo mundo, né? Mas Deus vai mover o seu coração para você contar para uma pessoa, para ela orar junto com você, né? Porque nós não podemos, assim, sem a ação do Espírito Santo, fazer as coisas da nossa cabeça. Mas você tem sim, e nós temos, né, esse mandamento mesmo, de fortalecer a pessoa. Não faça isso. Eu acho tão importante a igreja em células, porque às vezes naquele pequeno grupo ali você vai ter mais intimidade para falar, identificar com sua liderança, com os irmãos. Nossa célula é uma família, né? Então assim, eu acho assim, muito importante a igreja, porque às vezes a igreja vai crescendo, é muita coisa às vezes para um pastor, né? Mas aí vai lógico que, né, não estou tirando essa, mas fica muito, igual Moisés, ele não dividiu, gente, porque senão ele ia ganhar. Mas eu também acredito que dividir, senão até a célula crescendo. Tem que haver intimidade com a palavra de Deus, a palavra liberta, a palavra traz, sabe, vigor, a palavra traz vida pra gente. Eu acredito que, baseado no que a Mariana falou, eu também acredito que tem algumas lutas que é só você e Deus. Tem lutas que é só você, direto, vocês dois, só. Não é pra esquerda nem pra esquerda nem pra direita. Tem coisa que você nem consegue falar pra outra pessoa, tem coisa que é só com Deus mesmo. Eu passei algumas lutas, eu achava que estava sozinha. Não era pra eu falar pra ninguém, era só com Deus. Não, eu chegar a 43 anos de casado, uma bênção no casamento, mas as lutas certamente foram maiores. Eu estou aqui de pé, por quê? É o Senhor que Porque se eu fosse contar, já chorei muito com minha mãe, mulher de Deus, não tinha uma pessoa melhor depois de Deus para me dar conselho. Filha, bate o joelho, vamos orar. Oração. Minha avó fazia Oração isso. muda qualquer situação. Minha avó fazia isso, porque não há, né? Uma vida, tantos anos que eu tenho com o Célio, né? Não há, gente. Se eu falar, não, tudo foi flores. Não foi, não. Muitas lutas. Acha uma pedrinha de sal no meio do açúcar. Eu ainda agradeço a Deus, né? Porque Ele tem sustentado, né? Abaixo de Deus, Ele tem olhado, cuidado, né? Mas, gente, passamos todos, né? Às vezes, e é bom que você ore, né? E peça, Espírito Santo, como é que eu devo agir? Entre mim e o Senhor, ou eu devo compartilhar com outra pessoa para me ajudar? Porque gente, Deus fala, né? Deus fala, para a gente não errar. Porque tem gente que não ajuda, atrapalha. Orando por você, você nem sabe. Agora uma vez no serviço eu falava Deus mandou pra orar por você e ela me intercedeu até hoje. Ela me manda mensagem de oro por você até hoje. Mas é isso mesmo. Eu não vejo ela. Eu tenho uma intercessora. Ela ora. Porque tem pessoas que Deus mostra, né? O Espírito Santo mostra, a gente faz. Ora, ajuda, né? Só para terminar, eu tenho uma intercessora lá em Atibaia. Ela conviveu comigo 1 ano só. Uma mulher de intercessora. E ela ainda intercede por você. Porque Deus, Ele levanta pessoas. Ela ora, manda mensagem. Terminando, né? Nós somos chamados para servir. E o serviço é uma das razões básicas pela qual Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não dá para pensar em vida cristã sem a prática da prestação de serviços uns para com os outros. Porque mesmo a palavra que nos ensina isso, né, ela fica, não constrói, porque você não pode pregar uma coisa e fazer outra. E ter uma vida diferente da palavra de Deus. O serviço é uma das mais fantásticas oportunidades de crescimento espiritual, além de ser um caminho da realização pessoal. Porque dá prazer. Dá prazer para a gente que faz o que o Senhor quer.
ajudar uns aos outros, edificar, né? Dar apoio. Uma hora que a pessoa é porque é imatura mesmo. Ah, não, porque eu dependo do pastor da igreja. Tudo. Nós não dependemos, nós dependemos do pastor atual. Foi aonde que, né, nós fomos edificados assim. A gente passou muita coisa assim sozinha, né? Mas pela graça de Deus, né? A verdadeira felicidade não está em nós, mas nos outros. Nós não podemos ter uma vida egocêntrica. Nós não podemos pensar, e hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos vendo isso, o egocentrismo. Viver só para mim, só para os meus, e não pode, é uma vida de egoísmo. Agora, e nós não podemos ser aquela vaca gorda, né? Que só come. Mas se nós nos alimentamos, nós também damos. Nós também damos para cada um, para os outros também, para que eles possam, né, chegar à maturidade cristã. A tudo isso, né, que Deus quer, né, e que nós possamos, né, ter amor, comunhão no Espírito, afeto e compaixão para com os outros, né, porque essa é a verdadeira humildade, né, sempre valorizar os outros com respeito e admiração, com respeito e admiração, porque às vezes falta um pouco do respeito, né? E isso nós temos que ter, para que os outros nos vejam como que a luz, seu brilho, eu vou querer essa luz também. Então, que o Senhor nos ajude a ser melhor a cada dia. O Senhor possa nos abençoar e abençoar a vida de cada um. Amém. Obrigado.